Nós estamos chegando ao vivo para você através do nosso programa Unimed para você. Essa proposta das segundas-feiras à noite, ao vivo, através do Facebook. Você que já está conectado, vai marcando as pessoas que você conhece. Você que tem o hábito de nos assistir, seja bem-vindo. Hoje o programa Unimed para você vai falar especialmente sobre duas questões importantes na área da saúde. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Antônio Carlos Repp, gastroenterologista. Nós vamos falar sobre refluxo e também sobre gastrite em especial. Vai preparando as suas perguntas, vai interagindo conosco, porque o nosso programa da Unimed Concórdia já começou. Estamos chegando ao vivo, boa noite para você, você que começou a sua semana muito bem, que bom, nós temos aí pela frente grandes dias de trabalho, de produzir muito, dias para ficar com a nossa família e a gente não deixa as segundas-feiras passar em branco. Você começa assim com a gente muito bem informado no que se refere à saúde, sempre com a participação dos nossos médicos cooperados ou credenciados da Unimed Concórdia ao vivo para você. Esse é um canal aberto, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. As pessoas podem participar, então vai mandando a sua pergunta, que hoje a gente quer responder muitas perguntas de toda a comunidade sobre os temas que a gente escolheu para essa segunda-feira. Doutor, muito boa noite a você. Boa noite, é um Obrigada prazer pela estar presença. aqui com vocês. Muito bem, obrigada por estar aqui, doutor, obrigada por ter se disponibilizado a vir. E é sempre bom a gente aprender mais sobre saúde, não é? Vamos ajudar no que for possível, né? Doutor, de vez em quando as pessoas se pegam com algo que elas costumam dizer, eu tenho um refluxo, eu tenho gastrite, dói isso, dói aquilo, é uma doença, não é? Melhora assim, médico, melhora com tratamento. Conta pra gente então, tenta diferenciar essas duas questões importantes para nós. Com certeza. Em primeiro lugar, a doença do refluxo, o refluxo é que reflui, volta do estômago para o esôfago. O esôfago é o canal por onde desce o alimento para ir até o estômago. E quando o ácido clorídrico, que é um ácido que tem dentro do nosso estômago para fazer a digestão, esse ácido reflui para o esôfago, isto é patológico, não é normal. E isso é o que causa a azia, aquela queimação no epigástrio e retroesternal, que pode chegar até na garganta. E isso é causado normalmente porque na transição, na passagem do esôfago para o estômago, nós temos um esfíncter, né, que é tipo uma válvula que está fechadinha. Quando nós engolimos, o alimento chega ali, ela abre, o alimento entra no estômago, ela se fecha. E pessoas têm essa válvula frouxa e com isso facilita o refluxo desse ácido e que causa daí inflamação, infecção nesse esôfago, até feridas, úlceras, né? E que, claro, necessita de tratamento com dieta e medicamentos. Então essa pessoa ela tem esse refluxo por tudo que ela come ou por determinados alimentos, doutor? Não, o refluxo vai ser causado porque isso está frouxo. Se ela, por exemplo, for etilista, tabagista, isso machuca mais ainda o esôfago. E também isso piora com os alimentos muito condimentados, cítricos, né? Frutas cítricas, como também pode ser prejudicado por qualquer alimento muito quente. Então, o pessoal questiona bastante pelo uso do chimarrão. O chimarrão não faz mal nenhum, é uma erva, mas se for fervendo, como uma sopa ou um chá, tudo vai fazer mal porque ali já está machucado e a água quente vai queimar, machucar mais ainda. Nossa, olha que importante essa dica que o doutor traz pra gente logo na abertura do nosso Unimed para você. E a gastrite, doutor, o que que é? A gastrite todo ite é uma inflamação, então a gastrite é uma inflamação no estômago, né? Então, o estômago está machucado, está vermelho, está inchado, como pode inflamar qualquer parte do nosso corpo. Isto também tem inúmeras causas, né, da gastrite. O mais comum hoje de se ouvir é o estresse, a ansiedade do dia a dia, essa adrenalina que às vezes o nosso organismo
produz a mais, ela gera uma produção maior deste ácido clorídrico que vai queimar, machucar o nosso estômago. Também vários alimentos condimentados, gordurosos, cítricos, a bebida alcoólica, o álcool, né? Tudo isso são motivos de causar gastrite e muitas vezes também, aparentemente, a gente não sabe o porquê, umas pessoas têm e outras não, né? Têm. Doutor, e por ser uma inflamação, ela é crônica ou ela acontece em alguns momentos? Existem dois tipos de gastrite, né? Na verdade, medicamente a gente classifica lá em mais de 10 tipos, mas resumindo, tem a gastrite aguda. Essa gastrite, eu estava bem e tomei um medicamento, um anti-inflamatório por causa de uma gripe, e esse medicamento pode agredir meu estômago. Isso é uma gastrite aguda que eu paro de tomar o agente agressor, faço um tratamento medicamentoso, em poucos dias eu curo. Se eu fizer uma ingesta exagerada de álcool, também vou ter uma gastrite aguda, que pode até sangrar meu estômago, porque eu exagerei numa quantidade de álcool. Poucos dias, não bebo, trato, melhora. Então, esse tipo, uma gastrite aguda de estresse, é muito comum nos pacientes internados em CTI, pós-infarto, pós-cirurgias grandes. Ele está lá num ambiente hostil, ele se estressa, tem gastrite. Essa gastrite aguda nós curamos facilmente, vamos dizer assim. A gastrite crônica é aquela repetitiva, que a pessoa tem, melhora, não se cuida, volta. Essa gastrite crônica, nós não podemos afirmar aos nossos pacientes que nós vamos curá-lo com certeza, assim, de não mais ter a gastrite. A gente cura, mas ela tem tendência a voltar. Ou ameniza e volta a se agravar. E isso é um fato importante, porque dentro do nosso estômago pode ter uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria faz a gastrite ficar crônica. E se nós não eliminarmos essa bactéria, a gastrite pode se agravar, virar úlcera e virar até um câncer. Então, essa bactéria, a gente adquire ela por meio de alimentos, doutor? Essa bactéria, no Brasil, ela é considerada endêmica. A maioria da população pode tê-la no estômago e nem sabe que tem. Olha. É coisa de terceiro mundo, né? Então, é mais comum na América do Sul, na Ásia, na África. Por questões de falta de higiene, talvez. Provavelmente, né? Saneamento básico. Exatamente. Essas informações. E isso a gente não sabe bem como que adquirimos. Adquirimos pela boca, por alimento, por águas, né? Sim. E por isso que é o importante o diagnóstico correto de que tipo de gastrite, o que ela é causada. Então, isso a gente faz através do exame de endoscopia digestiva, porque daí identifica se a gastrite é leve, moderada, severa, se a gastrite é aguda, é crônica, e colhe material da inflamação do estômago e faz um teste, um exame que mostra se tem ou não a bactéria. A bactéria. Né? Porque daí o tratamento é totalmente diferente do tratamento habitual da gastrite normal, entre aspas. Aguda, né? Da normal. Muito bem. Doutor, nós estamos falando de gastrite, de refluxo. Você já pode participar com a gente. Você que está ao vivo, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo do outro lado da telinha para ajudar você nesses dois assuntos. A gente está falando dessas doenças. Podemos chamar de doenças, doutor? São doenças, com certeza. E a gente fala de uma forma que atinge mais ou menos, né? Ou principalmente os adultos. Mas também atinge crianças? Com certeza. A criança, o recém-nato, é até comum... O refluxo, o refluxo. É verdade. Ele nasce com essa válvula hipotônica, abertinha, e por isso que as mamães sempre têm que fazer arrotar depois das mamadas, né, que isso ajuda a não dar o refluxo, porque o leite pode voltar, ainda mais no recém-nato, pode aspirar, esse leite pode ir para o pulmão e causar problemas seríssimos. Então, crianças têm com certa frequência refluxo, mas com o desenvolvimento da criança, esse refluxo passa. É verdade. É difícil nós vermos um recém-nato que tenha que no futuro operar
a chamada hérnia de hiato, que é a causa mais comum de refluxo no adulto. Correto. E gastrite também. Isso nós já fizemos endoscopia em crianças de 3, 4 anos que tinham gastrite. Então, volto a dizer, essa nossa vida moderna já gera estresse, ansiedade até numa pequena criança que está indo no maternal. Pode ter um bullying, pode se estressar com o aprendizado, é difícil. Falta de rotina, às vezes, Isso ou gera. agitação de rotina das crianças que são tão pequenininhas, né, doutor? E talvez elas gostariam de menos, né? De brincar mais e mais carinho simples, né? do que aprender tanto e tão cedo. Então, pode isso realmente ser um fator. Como também com a modernidade, hoje, né, qualquer doença ou outra, já as pequenas crianças estão aí tomando antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos. E isso, infelizmente, acaba agredindo o estômago, né? Também. É verdade, o estômago é um órgão tão importante do nosso corpo, né, doutor? Bom, doutor, como que a gente descobre ou sente que algo está errado? Porque quem tem gastrite ou refluxo já sabe, né? Eu creio que é algo que a gente identifica muito rápido, né? Por conta da dor, doutor? O refluxo é até um diagnóstico que eu considero relativamente simples. Porque o sintoma principal é a azia. Então, a azia é aquele queimor que sobe, que está no estômago, sobe pelo peito e pode até chegar na garganta. O refluxo, quando é muito acentuado, ele chama-se regurgitação. A pessoa está dormindo e acorda com uma sensação que veio algo amargo pela boca, que ela tem até que sentar na cama, levantar, tomar uma água. Então, esses são os sintomas clássicos de refluxo. E o outro sintoma muito importante que confunde, às vezes as pessoas, a gente chama globus, o nome técnico, mas resumindo, é aquela sensação que tem uma bola na garganta, que a gente não sabe, que não sobe, não desce, que parece que está querendo engasgar-se, mas que o alimento desce normal. Então, esses são os sintomas do refluxo. A gastrite, ela já, se a gente faz o diagnóstico mais pela dor, uma dor epigástrica, uma dor no estômago. Da gastrite, a dor, que isso é importante frisar, é uma dor que normalmente piora após nós nos alimentarmos. Então, é uma dor que quando o alimento chega no estômago, o estômago está inchado, inflamado pela gastrite, ele não consegue fazer a digestão, digerir o alimento. Então, nós sentimos aquele peso no estômago, comemos um pouquinho, parece que estamos saciados, que está cheio, e dói porque o estômago não está conseguindo digerir o alimento. Muito bem. Outra patologia, que não é assunto de hoje, mas que é o caso da úlcera. Então, a úlcera do estômago, a úlcera péptica, é uma dor que nós chamamos de dor de vazio. É uma dor que dói quando o estômago está vazio e que quando nós nos alimentamos, a dor alivia. Porque a úlcera é uma ferida, é como uma afta grande. E o ácido está queimando essa ferida. Se nós nos alimentamos, o alimento se mistura com esse ácido e o ácido não agride a ferida. Então, é a dor que a gente chama dor de fome. Comemos, passa a dor. Então, isso é um diagnóstico clínico para tentar se basear. É natural, doutor, a gastrite evoluir para uma úlcera? Não, né? Então, gastrite é uma inflamação, úlcera é uma ferida. É por isso que é importante o diagnóstico correto, que hoje a gente usa a endoscopia digestiva, que vai ver lá um exame rápido, indolor, que não prejudica em nada e temos um diagnóstico de certeza. Como eu falei, a única maneira de uma gastrite evoluir para uma úlcera é a bactéria. É se essa bactéria fica crônica ali, pode acontecer isso. Claro que nós temos um tipo de gastrite crônica, ou mesmo às vezes aguda, muito acentuada, que nós chamamos de gastrite erosiva. Então, a gastrite erosiva são mini aftas dentro do nosso estômago,
que pode evoluir para uma úlcera se nós não tratarmos, né? Mas o normal é que a gastrite é só uma inflamação, é um inchaço, um edema da mucosa do estômago. E pode causar vômitos também, doutor? Pode. Se está muito inflamado, como eu falei, o alimento chegando no estômago, ele não consegue digerir esse alimento para mandá-lo ao intestino. Com isso, o alimento fica ali parado e dá o reflexo da êmese, que é o vômito. Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo aqui, o Alisson me passou o celular com internet, né? Porque o meu não funcionou, para que eu possa conversar e responder aí, fazer as perguntas de toda a população. Vamos lá, doutor. Cirlei Terezinha Ciega, boa noite. Por que comemos certos alimentos e temos azia? Por que somente alguns alimentos, doutor? Os alimentos que vão nos fazer produzir mais ácido no estômago, porque a azia é uma hiperacidez, é um aumento do ácido clorídrico que faz parte dos elementos para fazer a digestão. Então, alguns alimentos, eles exigem mais ácido e se esse estômago já está sensibilizado, inflamado, vai dar mais azia. Que volto a dizer, são gorduras, frituras, os condimentos, pimenta, mostarda, vinagre, coisas em conserva. E, além disso, as frutas cítricas, porque elas são ácidas, então elas aumentam o pH, que é a acidez do estômago. Então, se há essa azia, existe a necessidade de procurar um tratamento, né, doutor? Sempre é bom esclarecer, né? Porque talvez não seja saudável, né? Essa prática daqueles... Como que são aqueles remédios que a gente toma? Os antiácidos, né? Isso. O antiácido, eu sempre falo, o antiácido, ele é um medicamento apenas sintomático, ele não está ajudando em resolver nada. Ele está nos aliviando o desconforto, a dor, a azia. É a mesma coisa, eu tenho uma dor de dente, eu tomo um anador, vai passar a dor, mas a cárie está lá e pode evoluir e complicar meu dente no futuro. Sinal de alerta. Então, eu tomei lá um antiácido, uma pastilha, um líquido, passou porque ele é um analgésico para o estômago, né? Muito bem, doutor. O importante às vezes, é simples orientação dietética, uma dieta, às vezes já resolve, talvez nem precisaria a medicação. Mas é importante fazer o diagnóstico correto, né? Doutor, temos uma pergunta aqui do Charles Sanches. Eu gostei da sua sinceridade, viu, Charles? Eu arroto bastante. O que pode ser? Como qualquer coisa e tenho azia, doutor. O caso dele também, né? O caso dele podemos quase que afirmar que ele tem a doença do refluxo gastroesofagiano. Todos nós, dependendo de nos alimentarmos muito rápidos, que a gente chama aerofagia, de engolirmos ar durante a alimentação, ou alguns alimentos que fermentam mais, é natural que ele produza um pouco mais de ar, de gás no nosso estômago. O nosso estômago é que nem quando nós estamos mergulhando, se nós soltarmos o ar da boca, tem a tendência de subir. Então, a bolha gasosa que está dentro do estômago normal, ela está bem na parte alta. Então, se nós nos alimentarmos com certos tipos de alimentos, todos nós vamos ter eructação, que é o arroto. Isso é fisiológico. Agora, se isso é frequente, quase que diário, e ainda é acompanhado de azia, são dois sinais típicos de doença do refluxo gastroesofagiano. E no adulto, então, aí que é muito, muito importante o exame endoscópico, porque pode ser causado pelo que nós chamamos hérnia de hiato. Aquilo que eu falei no início, que nós temos um esfíncter que tem que estar fechadinho e que ele abre e fecha quando entra o alimento. Se ele alargou, a gente chama hérnia de hiato. Ele não vai fechar com medicamentos. Em certos casos, até é necessário o tratamento cirúrgico. Né? Então é o caso de que vai sentir sempre esse mal-estar. Isso, então daí ele toma a medicação, alivia e volta. E isso pode causar úlcera no esôfago, porque a mucosa, a pelezinha de dentro do esôfago é uma pele muito sensível, mais sensível que da boca. Olha. Às vezes nós nos queimamos o céu da boca com uma sopa quente, café, algo e esse esôfago vai queimar muito mais. Então ali
nós não temos como ver e saber sem fazer a endoscopia digestiva. Então, olha só, os alimentos quentes prejudicam, não é, doutor? Bastante. Então, vamos tomar cuidado agora no inverno, né? Sopinhas quentes aí demais. Chá muito não pode quente, machucar. pelando não pode. Não pode. Bom, doutor, nós temos mais perguntas aqui. Eu tô adorando a participação da nossa comunidade. Obrigada a você que está conosco. Temos uma pergunta. Como o doutor falava de cirurgia, né? Nós temos o depoimento da Kelly Polete aqui. Meu marido tem muita azia, até já fez a cirurgia, mas ele continua tendo azia. Como acontece isso, doutor? Pode voltar? Pode voltar, não é o comum, né? Então, assim, a cirurgia consiste em fechar essa válvula do hiato para que não faça o refluxo do ácido e não ter mais azia. Isso é difícil agora de falar. A cirurgia, a gente tem que ser muito ponderado em indicar. Ela tem até, vamos dizer, um certo prazo de validade. Ela não quer dizer que vai durar a vida toda. Por outro lado, tem dois casos. Se o cirurgião faz essa válvula muito apertada para não ter mais azia, nós podemos ter dificuldade de deglutição. Então, se nós não mastigarmos direito num churrasco do domingo, esse fragmento de carne pode não conseguir passar porque ficou muito apertado e vai dar uma dor enorme que tem que remover isso de emergência no mesmo dia. Ou, se essa válvula talvez ficou um pouquinho frouxa para não acontecer isso, ela não fechou o ideal e pode refluir o ácido, né? Muito bem, muito bem. E às vezes nós temos um refluxo só do gás. Esse é o problema maior. Eu operei, tudo bem, faz endoscopia de controle, não tem mais hérnia nenhuma, a cirurgia está perfeita, mas eu ainda tenho azia, porque eu tenho facilidade de eructação, de arroto, e volta o gás, e esse gás é ácido, né? Então ele não está incomodando no sentido de causar doença nenhuma, mas ele está atrapalhando o meu dia a dia, né? Ele não está sendo confortável. Às vezes é a dor, né, que a gente tem no estômago, enfim, ela atrapalha a nossa produtividade, né, doutor? A nossa concentração. Para quem tem isso, sabe do que eu estou falando. Bom, doutor, temos mais perguntas. O Jean Martini diz que as explicações estão legais. Na dúvida, procure um médico especialista. Isso aí, nós íamos recomendar no final, né? Na dúvida, procure um médico especialista. E o Charles, que falou sobre esse assunto, disse que vai fazer uma endoscopia amanhã mesmo, doutor. Eu acho que é melhor você procurar um médico para que ele possa me indicar, tudo bem? Seria o correto, bem, não claro. é? E a Vera Regina Kuhn diz o seguinte: olá, tenho muita queimação no estômago. Isso. O que poderia ser? Também, doutor? A queimação no estômago, quando essa queimação não sobe para o tórax, para o peito, então não deve ser refluxo. Então deve ser porque nós temos um aumento de ácido no estômago e isso pode ser uma gastrite, né? Então, queimação só no epigástreo, no estômago, é mais provável de gastrite, úlcera menos provável, mas gastrite. Muito bem. Bom, o Jean coloca o seguinte: tenho azia quando como feijão mais que 2 vezes por semana, quando tomo café ou batata doce assada. O que fazer? Eu simplesmente paro de comer, doutor Antônio? Bom, a primeira coisa, sim, né? Tudo que nos faz mal, nós vamos, infelizmente, ter que evitá-los, né? Então, a medicina não é uma mágica. Nós não temos um medicamento que, a partir de tomar esse medicamento, agora eu posso comer de tudo, né? Então, como eu sempre falo, o mais importante, às vezes, são as orientações dietéticas, as mudanças de hábitos. Nós temos que comer devagar, mastigar bem, ter os horários pré-estabelecidos para nossas alimentações, o café, o almoço, o jantar. Seria excelente se todos nós, no meio da manhã, no meio da tarde, coisinhas leves para neutralizar este ácido do estômago. E tem alimentos que são mais agressivos. O feijão, são como as gorduras, as frituras, os condimentos. Como a bebida alcoólica, socialmente todos nós bebemos. Para alguns a bebida são mais sensíveis, faz mais irritação do que o seu amigo, o seu irmão que bebe muito mais e não sente nada.
Então, isso depende de cada pessoa, de cada organismo. Muito bem. Doutor, temos uma pergunta específica aqui e ela é de uma mãe chamada Ana Carolina Menegatti dos Santos. Vamos tentar chegar mais próximo de uma resposta, até para não entrar muito no seu caso, mãe, mas talvez alertar até mesmo outras mamães. Boa noite, eu tenho uma neném de 4 meses. É uma fase difícil, já vou dizendo, e com 15 dias meu leite secou. Comecei a dar outros leites para ela, mas ela começou a vomitar bastante. Aí, sem exame nenhum, pedi. Enfim, ela coloca aqui, doutor, que ela usa fórmulas, né, para beber. Mas ela não melhora 100%. Isso quer dizer que ela tenha refluxo ou não? É bem específico, né, doutor? Pode ser alergia alimentar ou outros fatores. Exatamente, isso. Eu não sou pediatra, né? Mas a primeira coisa, claro, com certeza tem o seu pediatra e ele vai saber orientar e conduzir. São várias causas. Nesse caso, além de pensar em refluxo, eu pensaria mais numa intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, à proteína do leite, ao glúten. Então, isso é uma questão caso a caso, vai investigar, fazer exames de laboratório, às vezes radiografia, né? Então... Porque a própria intolerância ou a alergia alimentar, né, ela pode provocar desconfortos que vão causar também o refluxo. Isso, vão causar vômitos, né? Porque a criança, o recém-nascido vai ficar estufado, abdômen distendido, cólica, vai chorar, vai refluir, vai acabar vomitando. Dá pra gente falar para essa mãe, doutor, que essa fase passa? Ah, com certeza, com certeza. Passa, né? Não passa? Porque o todos estômago, nós como passamos o doutor falou, por isso. O doutor falou que o estômagozinho das crianças antes, ele está em formação. É bem mais sensível, né? É uma pena, claro, que todas as mães, se pudessem, deveriam amamentar no primeiro ano com o leite materno, né? Mas, às vezes, mudando o leite, isso dá uma normalizada. Muito bem, doutor, nós podemos ficar aqui até amanhã, porque a gente tem muitas perguntas para responder. Não tem problema. Mas a gente vai tentar agora destacar algumas aqui. Se você tem dúvidas, ainda mande para a gente, que nós vamos tentar esclarecer a todos que estão ao vivo. Minha filha teve úlcera. Ficou muito mal, dei remédios, melhorou. Isso há 4 anos atrás. Agora começou de novo, doutor. Pode voltar? Pode. A úlcera, hoje em dia, até é uma patologia bem mais séria, mais grave que uma gastrite. Mas hoje em dia, a gente pode dizer que, na grande maioria das vezes, a úlcera, com os medicamentos que nós dispomos hoje, ela cura, ela cicatriza. A úlcera é uma ferida, ela cicatriza. Claro que pode, num futuro, nós termos outra úlcera no mesmo local ou em outro local do estômago, do duodeno, que é a saída do estômago. E volto a dizer, se essa bactéria está no estômago, ela não deixa cicatrizar 100%. Então, fica uma marca lá que se observa, está quase cicatrizada, mas não está totalmente curada. Mas a grande maioria das pessoas hoje trata, quando faz endoscopia de controle, tu vê uma cicatriz, sarou, e se fizer depois de 1 ano, às vezes tu nem vê a cicatriz mais, né? Mas pode voltar. E principalmente se tiver algum agente agressivo, se a pessoa é tabagista, etilista, toma medicamentos que nem os mais idosos, para reumatismo, para artrose, para descalcificações ósseas, isso aí tudo facilita da úlcera voltar. Antes o doutor também falava sobre essa sensação de algo na garganta, não é? Como se tivesse uma bola na garganta. Temos uma pergunta da Sônia Dalmuth. Olá, tenho essa sensação de alguma coisa na garganta quando vou engolir. O que é isso mesmo, doutor? Então, isto não é nada de doença, né? Então, claro, tudo acaba se resumindo em fazer a endoscopia, mas talvez ela já tenha feito e o laudo, o resultado deu normal, não se viu nada, ou faz uma radiografia, uma tomografia, e isso a gente chama espasmo. Para descer o nosso alimento, é que nem uma cobra, tem uma peristalse, um movimento. E se nós temos refluxo, principalmente, como se fosse uma cãibra.
eles dão uma contraída no esôfago aqui cervical, o torácico, e nós ficamos com aquela sensação que tem uma bola ali nos apertando. Então a pessoa diz, se eu engolisse pão, dá a impressão que desceria, se eu forçasse o vômito, melhoraria. E não melhora. Então, isso acontece no momento e passa. Como eu ter uma cãibra na minha mão, na hora fica todo endurecido, depois posso fazer 1001 exames e vai estar tudo normal. Muito bem. Bom, pessoal, temos outras perguntas também. Pessoal querendo saber mais sobre refluxo, sobre gastrite. Obrigada pelas participações. Mas eu gostaria de saber muito, doutor, como evitar tudo isso, né? Existem receitas aí que quando a gente acorda de manhã tem que tomar suco verde, durante o dia tem que se alimentar de alimentos saudáveis mesmo. Tudo isso prepara o nosso estômago para aquilo que a gente vai enfrentar durante o dia. Doutor, quais são as dicas para que a gente possa ter um conforto maior? Sim. Fórmula mágica não existe, né? Mas a grande parte do tratamento, da prevenção, né, são as orientações que a gente chama dietéticas, né? Então, claro, nós temos que ter uma alimentação saudável, o mais natural possível. Por que dessas doenças aumentarem no dia a dia? Nós usamos muito conservantes, né? Alimentos industrializados, com certeza não nos fazem tão bem como antigamente os nossos antepassados, que tinham uma alimentação natural. Então, não tem nada contrário. Hoje já está em voga que até a volta da banha de porco não é tão ruim. O ovo já foi um alimento vilão, hoje não é mais. Então eu vejo assim que nós temos que ter uma alimentação o mais natural, orgânica possível, termos os nossos hábitos bem programados de vida. Nós temos que ter o nosso tempo para o nosso café da manhã com uma tranquilidade, por mais que da correria da vida, comer devagar, mastigar bem, evitar os alimentos agressores, procurarmos nos estressarmos o menos possível, né, com o nosso trabalho, com a nossa família. Isso tem um fator importante, né? Viver bem, viver com qualidade de vida, né? Não pensar só na profissão, no trabalho, como hoje a maioria pensa, né? Deixar as prioridades, isso, com certeza, vai ter uma ótima influência, não só no nosso estômago, mas em todo o nosso organismo, né? Como o doutor falou, o remédio, ele existe para tirar aquela dor no momento, né? O analgésico, mas ele não vai curar, com certeza, não vai tratar, então tem que tomar cuidado. Eu vejo que hoje, né, a medicina, os médicos têm que se preocupar mais com a medicina preventiva do que curativa, como era antigamente, né? Essa é uma preocupação. Então, os medicamentos são ótimos, cada vez a indústria farmacêutica tem medicamentos melhores, mas é para tratar, curar. O ideal seria que não chegasse a esse ponto. Então, eu volto a dizer, o refluxo e a gastrite, que são os assuntos de hoje, eles quase nem precisariam muito medicamento se nós tivéssemos, todos nós, os cuidados necessários na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Muito bem, doutor. Mais uma pergunta, daí a gente encerra esse ciclo de perguntas dessa noite. Da Kelly. Eu nunca tive dor de estômago, mas de uns dias pra cá é como se a minha barriga ficasse estufada, eu sinto um mal-estar, um incômodo, mesmo quando como pouco. É um sintoma de uma gastrite, né, doutor? Pode ser, né? Isso porque são sintomas vagos. Como nós falamos há pouco desta criancinha, desse nenê. Isto pode ser uma gastrite, pode ser uma simples irritação, pode ser uma intolerância alimentar, né? Então, volto a dizer, hoje é cada vez mais frequente pelos alimentos industrializados, a doença celíaca, a intolerância ao glúten, à farinha de trigo, à aveia, à cevada, ao leite, à lactose. E isso, com certeza, fazendo alguns exames, uma investigação, já tira as dúvidas e esclarece, e daí fica mais fácil a orientação. Não é? Muito bem. Bom, doutor, um assunto importante antes de encerrarmos, câncer de estômago. Né? Isso está associado à gastrite, ao refluxo, como o doutor falou, da bactéria, né, que nós podemos ter dentro de nós. É um assunto que preocupa? Tem acontecido no consultório, enfim, tem acontecido esse diagnóstico clínico?
Claro, isso é a preocupação maior. Então, assim, a gastrite crônica, que você estiver associada a essa bactéria chamada Helicobacter pylori, isso a Organização Mundial da Saúde já determinou que é um fator preponderante que pode se transformar num câncer. Mas desde que você não trate, que você não cuide. Como eu falei, eu já tive essa bactéria, não tenho preocupação nenhuma, tratei e pronto. Então, o câncer gástrico, primeiro, ele tem um certo fator hereditário, né? Então, a nossa preocupação, eu tive alguém na minha família, pais, avós, tios, irmãos, que tiveram o problema, então, mesmo que eu não tenha sintomas, nós temos que fazer uma investigação e uma prevenção. Então, nós vamos fazer exames periodicamente, com a endoscopia, com biópsia, e nunca vamos ter problemas se isso nós fizermos. A outra causa, claro, se eu tenho uma úlcera grande, isso é uma raridade acontecer nos dias de hoje, todo mundo já se previne e procura precocemente o atendimento médico, mas se tivermos uma úlcera muito grande que não trata e tem a bactéria ali, que daí é mais fácil ainda da bactéria inflamar, isso que são os fatores preponderantes para nós termos, né, o câncer. Muito bem, doutor. Tabagismo também preocupa porque os índices estão voltando a aumentar. Principalmente na mulher, né? Principalmente na mulher, doutor? Hoje em dia, quase que dá para dizer que a maioria dos tabagistas são do sexo feminino. Que feio, né, mulherada? Vamos mudar esse hábito, não é? Tem que mudar esse hábito, sim. E isso não somos nós médicos, né, que falamos, está lá na carteira de cigarro, causa gastrite, causa câncer, né? Então, porque o cigarro é uma mistura enorme de produtos químicos para ajudar a pessoa a se viciar, né, a ficar dependente, não é só o tabaco em si. A gente tem que se esforçar, né, para não cair nesse vício aí, mulherada e homens que nos assistem. Vamos cuidar, né? É tão precioso tudo que a gente tem dentro de nós aqui. Funciona tão perfeitamente, não é, doutor? Nosso corpo funciona tão perfeitamente se a gente cuidar e prevenir. Não dá para brincar com isso. Eu acho que é algo que é importante a gente fixar. Você falou desse funcionamento, foi importante que você falou. O nosso organismo é uma máquina, né? O nosso automóvel, de tantos e tantos quilômetros, nós levamos para trocar o óleo, fazer revisão. E conosco nós só vamos quando estamos sentindo alguma coisa, ou seja, quando já alguma peça dessa máquina não está em perfeito funcionamento. E por isso que é importante a prevenção, fazer os exames periodicamente, preventivamente. A maioria das pessoas tem plano de saúde, como a Unimed, né? Não tem assim um custo elevado como era antigamente. Tem os gastroenterologistas, né? Também que são conveniados, aí a gente pode consultar, quem tem plano, fica muito mais fácil, muito mais acesso, né? Com certeza. Doutor, eu adorei o nosso bate-papo. Foi um prazer para mim conhecê-lo, viu? O prazer foi meu. Esse é o doutor Antônio Carlos Repp, gastroenterologista. A gente já ouve falar muito bem dele, né? Mas pessoalmente, assim, a gente realmente conheceu e assina embaixo como Unimed, viu? Então você que está nos assistindo agora, que tem dúvidas, que entendeu que precisa de ajuda, não custa muito você se cuidar. Então procure o doutor, procure os outros profissionais da área, enfim, procure alguém que possa ajudar você a melhorar desses problemas que tem a ver com o estômago. Doutor, obrigada. Nunca agradeço o convite, foi um prazer. O prazer foi nosso. E a você de casa, muito obrigada. Desejamos uma excelente saúde, mude seus hábitos, traga mais qualidade de vida para o seu coração e para todos os órgãos do seu corpo e viva muito melhor. Essa semana, busque mudar um hábito, quem sabe? Né? A gente tem mais aí 4 dias essa semana, que são dias de trabalho e outros 2 dias para a gente aproveitar mais. Então mude seus hábitos, escolha viver melhor. Unimed Concórdia, muito mais do que um plano de saúde. Aqui a gente cuida bem de você. Uma ótima semana, voltamos segunda que vem ao vivo com a Unimed para você. Até lá. Obrigada, doutor. E atenção para o resultado das melhores operadoras de saúde de Santa Catarina, segundo a principal avaliação do setor, feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em primeiro lugar, Unimed. Em segundo lugar, Unimed.
Em terceiro lugar, Unimed. E em 17º, Plano B. Ei, vai lá, que agora é sua vez. Parabéns.